Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Algumas decisões às vezes são tomadas e as coisas não são aleatórias. Elas são proposital, e parte daquilo que é proposital às vezes se desvencilha ao nosso entendimento depois que elas acontecem. Uma das razões que Deus assim, soprou no meu coração essa noite de pedir para você vir aqui, primeiro é para compartilhar com você a responsabilidade que é estar sobre o altar, as exigências das quais se trazem, se fazem, as exigências das quais se tem. E também para que, através do lugar aqui, algumas pessoas vislumbrem as cadeiras. Não por elas estarem vazias, mas aproveitando o fato de que elas estão vazias, para que, ao estar aqui em cima, se entenda que, embora se compartilhe esse momento de adoração com a igreja, ele não é voltado para ela. Ela é participante do impulso, do ímpeto, da ação do ministério de louvor, mas não é para ela. A ativação da sua participação está relacionada ao seu comportamento no momento em que a adoração acontece. Mas o nosso alvo realmente é o trono de Deus, é a presença do Senhor. Então, nós podemos ter um culto incrível, ou aliás, nós podemos ter um péssimo culto com uma igreja cheia, e nós podemos ter um culto incrível com poucas pessoas. Porque deve ser, e eu sei que é aqui, e eu ressalto isso, deve ser nossa maior motivação em relação a culto e a adoração, realmente, a quem de fato é destinado. As pessoas vêm para compor esse belo time, essa equipe, esse ajuntamento de pessoas chamado igreja, para adorarmos a Deus. Se existe algo que nós sabemos, nós aprendemos, os mais velhos vão entender o que eu estou falando, é fazermos um bom culto com poucas pessoas. Porque de fato, embora elas participem do culto, o culto nunca foi para elas. Elas são abençoadas por Deus quando nós conseguimos tocar o coração de Deus através de um bom culto. Promessas, milagres, bênçãos, a mão de Deus, a presença de Deus, tudo isso faz parte, e elas são beneficiadas por isso, mas não são para elas. Essa noite ela difere um pouco da essência, ou melhor, não da essência, mas da movimentação esperada. Por quê? Porque nós findamos hoje, mas continuamos depois, logo ali já, aquilo que nós chamamos de conferência, para nós tratarmos assuntos dos quais, amados, eu digo de todo o coração, experiência, então fica fácil fazer previsão. Não seria tão atrativo assim, porque as exigências dado ao tema realmente fariam com que pessoas conscientes em relação a isso se movessem, e outras, exatamente por consciência, não se movessem. Essa é uma daquelas noites que a propaganda seria mais ou menos assim, quem vir vai ter que dar R$500, vai ter que abrir mão de alguma coisa para participar. Eu acho que nós não teríamos tantas pessoas se nós fizéssemos uma propaganda, um culto desse. Quando nós falamos sobre santidade ao Senhor, nós estamos causando isso no coração das pessoas.
Mas nós decidimos como igreja andarmos na contramão. E eu digo andarmos na contramão daquilo que realmente, em todos os aspectos, acaba sendo muito atrativo. Não, vamos fazer a campanha da... Olha que irmão, é bonito isso, né? A gente só não tem coragem. A campanha da prosperidade. Irmão, eu tenho certeza que as pessoas se moveriam. Eu não estou de forma nenhuma sendo crítico àquelas que não vieram. Você vai entender onde eu quero chegar. Poderíamos ter usado outros marketings, outros meios, mas quando nós, no nosso coração, recebemos de Deus uma palavra para isso, e fizemos porque recebemos de Deus uma palavra para isso, nós entendemos que no meio de um povo, Deus levantaria para esses dias um povo. Se todos os sábados, se os 3, se 2, se não pôde estar aqui essa noite, se não pôde estar aqui essa noite, esteve no outro, Deus levantaria pessoas, e esse mover de Deus em relação a essas pessoas manifestaria para Deus um desejo pela presença dEle, um desejo pela presença dEle, sabendo que poderia sair de casa e ser duramente hoje criticado, ou apedrejado, ou ou até surrado por uma pregação mais severa, porque quando se fala em santidade, é claro que nós sabemos que a oposição a uma vida em santidade ao Senhor sempre foi e sempre será o pecado. Não é o diabo, é o pecado. Deixa eu entrar nisso. O problema de uma vida em santidade ao Senhor não está simplesmente no teu externo. É uma batalha, é uma luta que faz parte do teu interno. Aí acontece dentro de você. Eu separei um texto, eu vou ler para você, você não precisa. Quer colocar ali no Data Show? Gênesis 2:15. 15:16 e 2:15-17. Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no meio, não é de qualquer jardim, tá? No meio do jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria um lugar perfeito e estabelece o homem ali, e as garantias de que as coisas aconteceriam com toda a perfeição que Deus disse que seria, estaria sobre uma decisão: a do homem em andar em obediência. Embora somos beneficiados pela ação de obedecer, precisamos entender que obediência é um lugar muito difícil para se andar. Adão, nesse dia, Eva, companheira dele, tinha que lidar com isso todos os dias, queridos. Dia após dia, ele tinha que lidar com isso todos os dias. Deus faz perfeito e entrega as chaves na mão dele, na mão deles. Tudo que Deus está falando ali, ao longo dos dias, vai se tornando grandes verdades. Eles sabiam quando Deus disse assim: olha, o dia que comeres certamente morrerás. Eles sabiam sobre o que Deus estava falando.
Porque os únicos dentre toda a criação que não passavam pela morte era exatamente os dois. Eu sempre digo, com certeza o poodlezinho da Eva um dia morreu e ela teve que substituir o seu animalzinho de estimação. A morte já rondava lá, porém eles dois não eram tocados por ela, porque eles andavam em obediência, eles andavam na presença, eles estavam diante do Senhor. Só que vale bem ressaltar que mesmo em lugares perfeitos, em momentos incríveis, mesmo nos auges da nossa vida, mesmo em lugares de promessa, mesmo na companhia de pessoas de Deus agradável, nós precisamos ficar atento, porque sempre terá uma serpente andando por ali. Era o jardim, gente, era o lugar perfeito, era o lugar de descanso, era o lugar de delícias, era o lugar de promessa, era o lugar de bênção, mas havia uma serpente ali, que atuava de forma muito sugestiva. Ela não podia levar Eva a pecar, mas ela podia sugerir com que Eva pecasse. E é tão interessante porque ela cria um clima, ela cria um ambiente, ela cria um momento e diz assim: que tal? O que você acha? Como será? Será que é assim? Será que será desta mesma forma? Será que será dessa maneira que Deus disse? Realmente será que é desse jeito? E se for diferente? A insistência dela, mas a quantidade de ouvidos que Eva dá à serpente, gera um momento do qual, antes dela pecar, ela começa a duvidar daquilo que Deus falou. Ela coloca em questionamento seu coração a palavra de Deus. Até que, de alguma forma, diz a Bíblia, Eva, come o fruto. Estou adiantando para você entender onde eu quero chegar. Come o fruto. Conhece bem a história. Não sei quais foram todos os argumentos que Eva usou, mas argumentos suficientes para que convencesse Adão a fazer o mesmo. E então, diz a Bíblia, que o homem agora caído, distante, longe de Deus, ouve a voz do Senhor chegando no jardim. Queridos, Deus não deixou de vir porque Adão estava em pecado. Deus veio aquele dia. Deus veio aquele dia. Deus veio naquele dia. E é interessante que naquele dia que Deus veio, mesmo o homem naquelas condições, a Bíblia diz que ele foi para o lugar de culto, de adoração, de encontro, de intimidade. E ali começa a se manifestar a consequência da desobediência de Adão. Porque Deus chega no lugar marcado e sabe o que acontece? Adão não está lá. Você conhece a história? Por isso o Senhor, ao contrário de todas as vezes, agora está surpreso, dizendo: Adão, aonde tu estás? Aquilo lhe roubou a permanência na presença do Senhor. Note que Deus estava lá, quem não estava era Adão. Deus veio, mesmo sabendo que o homem estava em pecado, mas o homem não veio até Deus porque ele tinha pecado. Eu vou dizer algo muito controverso, que se encaixa exclusivamente a esse momento que eu estou ministrando dentro dessa palavra. Não foi Adão que perdeu a presença de Deus, porque Deus estava lá para Adão. Foi Deus que perdeu a presença de Adão por causa do pecado.
Deus está dizendo: eu estou aqui, no lugar de todos os dias, aonde todos os dias você busca a minha face, aonde todos os dias eu estou com você. Mas aonde tu estás? Aonde está você? Eu vou dizer de novo, não foi Adão que perdeu Deus, aquele dia foi Deus que perdeu Adão por causa do pecado. Uma das primeiras coisas que vai acontecer na nossa vida, quando o pecado começa a se alastrar vida adentro e as decisões começam a convergir contra aquilo que o Senhor estabeleceu em relação ao nosso coração, quanto a obedecê-lo, é que nós vamos começar a se afastar de Deus. Ele vai criar uma separação, uma divisão, e aos poucos vai criar distância entre você e o teu Deus, entre o teu Deus e você. Ele vai se colocar contra. É o que aconteceu com Adão. Adão está escondido, para que Deus não o ache. Porém a voz de Deus vai achá-lo atrás do arbusto. E a insistência de Deus vai trazê-lo todo envergonhado à sua presença, e ele já não vai estar mais como ele estava, porque a visão que Deus tem do homem caído é exteriorizada através da forma que o Senhor fala, porque o Senhor está vendo que Adão fez para ele, diz a Bíblia, vestes, tampou suas intimidades, suas partes íntimas com vestes de figueira. Pastor, por que Adão precisou tampar as suas partes íntimas? Porque logo depois que ele pecou, ele descobriu que estava nu. Por que ele não descobriu que estava antes? Porque de alguma forma nós entendemos que ele não estava antes. Ele só se deu conta que estava nu depois que ele pecou. Por quê? Porque o pecado gerou sobre ele, diante de Deus, um tipo de nudez. Porque quando ele pecou, ele perdeu as vestes da santidade. As vestes da santidade que cobriam sua vida, as vestes da santidade ao Senhor. Por isso ele precisa providenciar com suas próprias mãos algo que substituísse aquilo que estava sobre ele, mas de fato não convence a Deus, talvez os outros. E a insistência em relação ao pecado, antes de um verdadeiro arrependimento, sempre vai ser um argumento de tentar convencer as pessoas, de cobrir lugares que estão expostos e descobertos, aonde deveria estar encobertos pelas vestes de santidade. Mas não para aí. Quero que você entenda que o Senhor o cobra em relação ao que aconteceu. E Adão, agora caído, precisa dar uma explicação em relação à sua situação. E a Bíblia diz que ele agora questiona Deus. A culpa é tua. Quando ele diz, foi a mulher que tu me deste, quer dizer, o Senhor que me deu isso. E depois diz, foi a mulher, quer dizer, a culpa sempre é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Eu estou assim porque alguém fez alguma coisa, porque alguém não deu exemplo, porque alguém fez primeiro, porque alguém falhou, porque alguém transgrediu. Quantas vezes nós acabamos sucumbindo em relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida e não alcançamos verdadeiramente aquilo que pode trazer conserto para nós, porque insistimos em procurar culpados, e sendo que a única forma de anular a consequência do pecado, diz a Bíblia, é o arrependimento. O pecado ele paralisa todo o processo da promessa. E quem já passou por lá sabe o quanto custa. Começando pelo tempo. Ele para todo o processo.
Porque ele desencadeia aquilo que estava aprisionado. Uma das coisas era o que? A própria morte. Adão não traz ruína e destruição só para a sua vida, ele traz ruína e destruição para a sua casa. E ele vai se dar conta do que ele fez ao desenrolar da sua vida. Por haver pecados não resolvidos, não tratados, ele tinha que lidar com as consequências dele. E o pior de tudo, ele era consciente. Ele era consciente. Como que você acha que foi para ele o dia que Caim matou Abel, seus 2 filhos? Como que você acha que ele teve que lidar com isso? Os 2 vão adorar a Deus, um volta, o outro não. Ao longo dos dias, Abel não volta. Adão, pai, descobre que Caim matou Abel. E ele provavelmente se lembra que a morte estava aprisionada e quem soltou ela foi ele. Não só atrasa as nossas vidas, traz consequências sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Pessoas deixam de ser abençoadas, pessoas deixam de ser salvas, pessoas deixam de ser tocadas, pessoas deixam de viver o seu propósito, deixam de viver o seu chamado. A única forma de anular a ação do pecado, diz a Bíblia, que é um profundo arrependimento. É um coração quebrantado diante de Deus, arrependido. É disposto a caminhar em um lugar que já caminhou, mas de novo porque o pecado fez retroceder. A Bíblia não diz, porque de fato não aconteceu, mas eu me pego pensando o que seria? Como seria se naquele dia que Deus descesse o jardim, Adão tivesse jogado aos pés do Senhor e tivesse pedido perdão? Senhor, me perdoa, eu sei que eu não podia, eu sei que eu não devia, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Eu não sei como seria, como Deus reagiria. Só que ao invés dele fazer isso, ele ficou dizendo: foi o Senhor, foi a tua mulher, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, foi a circunstância, foi os fatos, foi as pessoas, foi esse, foi aquele. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada, porque tudo que eu tinha não era nada comparado ao que eu não tinha. Eu queria isso, a minha carne, meu desejo. Se ele tivesse jogado perante o Senhor e falado: Senhor, eu pequei, eu sei, tira tudo, mas não tira a tua presença. De fato, nós não sabemos como seria. Agora, o exemplo de Adão nos vale, amados, para uma vida inteira de desafios, de percursos e de caos diante do nosso caminho, aonde nós, jovens, olha aí, não sou, mas já fui, onde seremos tentados muitas vezes. E olha, confesso que não conheço sequer nenhum que não tenha pecado. De alguma maneira, por favor, não fique dimensurando o tipo de pecado. Mas o que nos sustenta perante Deus e as suas promessas é um coração arrependido. Toda vez que você se arrepende, você traz um recomeço para a sua vida. Eu gosto muito do meu pastor, o apóstolo Leandro, diz que o melhor estado do homem é o seu estado arrependido. Ele está no seu melhor estado. Por que Deus suscita algo assim? Porque o próprio Deus deseja, de alguma maneira, ter conosco um profundo relacionamento, do qual só será possível se houver renúncia em relação ao pecado. Porque ele traz um tipo de separação aonde Deus se afasta, aonde a presença dele já não é tão constante,
já não é tão forte, até que não haja mais nada da presença dele. Aos poucos, a insistência em relação a algumas coisas vai o afastando de uma maneira que nós não consigamos senti-lo mais. Sim, ser igreja do Senhor nunca foi fácil. E a Bíblia diz que aquele que está limpo, se limpe mais ainda, para não fazer como aquele que está sujo, se suje mais ainda. O que Deus quer nos dar? Deus quer nos dar uma oportunidade de consertarmos algumas coisas. O medo pelo pecado nasceu com o homem quando sentiu medo pelo fogo. Todos nós aqui sabemos o poder que o fogo tem. Nos queimamos por acidente, mas não conheço ninguém além de mim, não vou contar a história hoje, que se queimou de forma proposital. Não vou contar a história hoje. Mas toda vez que nos queimamos é por acidente. O medo pelo fogo deve ser como o medo pelo pecado. Por quê? Porque em algum momento a insistência pelo pecado vai fazer com que a pessoa sinta a dor do fogo. O que te lembra o que eu estou falando? Inferno. Por isso que o Senhor quer no nosso coração estabelecer um tipo de compromisso que gere um temor tão grande, que a essência daquilo que é a palavra temor traga validação sobre o nosso coração e a nossa vida de santificação. O que é temor, pastor? Temor é ter medo, não do pecado, mas das consequências dele. O que é temor? Temor é ter nojo. Ter nojo. Porque de fato é assim que ficamos perante o Senhor quando nós pecamos. Você pode ficar de pé comigo? Não posso ir longe hoje. Amanhã eu explico por quê melhor. Esses 3 dias não são noites de acusação. Por favor, não encare isso. Nem de forma nenhuma. Mas a proposta que nós recebemos de Deus durante esses 3 dias foi um cuidado muito especial da parte do Senhor em relação à manutenção do nosso relacionamento com Deus. Amado, Deus quer voltar a te tocar, a te usar. Eu sei que isso colocou você em condições, em um estado do qual, de alguma maneira, algumas coisas na sua vida parou. Onde está aquela menina tão ungida, tão cheia de graça? Aquele rapaz cheio do Espírito Santo? Aquele moço audaz, corajoso? Não estou apontando para ninguém. Estou falando de forma aleatória. Eu sei que alguém mas onde está toda aquela empolgação, toda aquela paixão? Para onde foi? E foi substituída por quê? Acredito que anos depois, se perguntasse para Adão como era o gosto daquele fruto, ele diria assim: de morte, de dor, de sofrimento e decepção. Porque embora ele tenha perdido todos os privilégios do jardim e todos os atributos que ele tinha por ser um homem santo, imagina um homem que não tinha dor de dente, um homem que não tinha dor de barriga, uma mulher que não sabia o que era ter dor de parto, um homem que não precisava dormir porque não cansava. Imagina, ele tinha todo o tempo do mundo para sentar e ouvir a esposa dele. Ele não precisava dizer assim: não, eu estou com pressa, não, ele não vai morrer. Mas de fato assim, olha, de tudo que ele perdeu, o que ele mais sentiu falta era a presença que descia no jardim. Você consegue imaginar o outro dia, Adão sentado do lado de fora do jardim, olhando para aquele lugar agora com as portas fechadas, sabendo que ontem Deus desceu lá e falou com ele?
Ou o dia em que Deus virou as costas e foi embora, Adão olhando para Deus, saindo e sabendo que seria a última vez, a última vez que ele viria a face do Senhor. Depois ele não viria mais a face do Senhor. Depois ele não ouviria mais a voz do Senhor. Eu vou te contar algo absurdo que as pessoas pouco observam quando leem a Bíblia. Sabe Enoque, aquele homem que foi transladado porque andou com Deus? Sabe Enoque? Você deve ter lido sobre Enoque. Sabe como que Enoque ouviu a respeito de Deus? Porque naquela época não havia Bíblia. As pessoas não fazem conta. Enoque ouviu do seu tataravô. Sabe quem era tataravô de Enoque? Adão, irmãos. Adão estava vivo nos dias de Enoque. Faça as contas, quantos anos Adão viveu. Você vai descobrir pela idade que cada um foi pai. Você vai descobrir, Adão estava vivo. Você consegue imaginar o tataraneto indo até o seu tataravô e dizendo assim: ô tataravô, fala de novo para mim como que era Deus. E Adão dizendo assim: olha aqui, Enoque, você sabe que eu não gosto de falar nesse assunto, mas eu só vou falar porque você é muito insistente. Era lindo quando o céu abria e ele descia no meio do jardim. Até as folhas secas voltavam à vida. Quando ele pisava, o ar era diferente. Havia um clarão, uma luz. O Senhor chegou. O menino ouvindo o tataravô falando a respeito de Deus. E depois ele procurava Adão de novo e dizia assim: ô tataravô, fala mais um pouquinho. Como é que era assim? Quando ele falava, ele dizia assim: Enoque, não há som nenhum que se compare à sua voz. Quando ele descia e dizia assim: meu filho, eu estou aqui. O meu coração, as paredes do meu coração vibravam e tremia. Havia como um nó aqui dentro de mim. Eu ficava meio sem fôlego, eu ficava acanhado. E no outro dia o Enoque dizendo: ô tataravô, diz para mim, como é que é ser abraçado por Deus? Enoque, depois de um bom momento de culto, de oração e adoração, ele nunca se despedia de mim sem me dar um abraço. Ele me abraçava, eu o abraçava tão forte que eu podia sentir o seu hálito, o seu cheiro, o seu perfume. Então nasce a história de um moço que a Bíblia diz assim, e andou com Deus, Enoque. Andou com Deus. Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Ele andou tanto com Deus. Por que Deus tomou o Enoque para si? Porque ele andou tanto com Deus ao longo da sua vida, que quando chegou no final da vida de Enoque, é como se Deus dissesse assim: ô Enoque, a minha casa está mais perto que a tua. Vamos para a minha casa, não precisa voltar com a tua não. Nós andamos tanto tempo juntos. A minha casa está mais perto que a tua. Vem para a minha casa, vem para a minha casa. Então Deus tomou Enoque para si. Deus tomou Enoque para si. Agora, que destino, que fim você escolheu para a sua história? Porque talvez você seja um pregador Adão que fique falando para as pessoas o que você perdeu e das boas experiências que um dia você teve. Ou talvez você seja um menino Enoque que só quer a presença, fala: eu só quero a presença. Eu só quero poder ouvir a sua voz, eu só quero poder ser abraçado, eu só quero poder sentir o seu cheiro, eu só quero estar ali andando com meu Deus. Eu quero sair daqui andando com Deus. E andou com Deus Efraim,
e andou com Deus Elisângela, e andou com Deus o Pedro, e andou com Deus a Naná, e andou com Deus a missionária Carol, e andou com Deus a jovem Miriam, e andou com Deus o Will, e andou com Deus o Alexandre, e andou com Deus o Gabriel, e andou com Deus o Cris. Como será o desfecho da história da sua vida? Como? Ah, pastor, e as promessas? Irmão de Deus, quem o tem, não tem falta de nada. Embora passe por lutas terríveis na vida, quem o tem tudo. Ele é tudo. Moisés disse: Senhor, qual que é o teu nome? Disse: eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo o que tu precisa. Eu sou o teu milagre. Eu sou o teu pão. Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua prosperidade. Eu sou a tua resposta. Eu sou a tua vitória. Eu sou a tua bênção. Eu sou o teu pai para quem precisa. Eu sou o teu amigo. Eu sou a canção. Eu sou a palavra. Eu sou o abraço. Eu sou o lenço que enxuga as tuas lágrimas. Eu sou o quê? Moisés, escolhe o que você quer que eu seja. E eu sou na tua vida, Moisés. Escolhe, eu sou isso que está te faltando. Eu sou isso que você não tem. Eu sou isso que você sonha. Eu sou isso que você busca. Sou eu, Moisés. É eu sou. Escolhe. Então ele podia olhar para Deus e ver que Deus era pleno em sua vida e o satisfazia de forma completa. Amados, eu quero orar por pessoas essa noite. Tivemos bons momentos aqui e esse é um daqueles que precisa de uma resposta do seu coração. Se você tem coragem, faça que nem a Miriam. Seja ousado o suficiente. Ousado o suficiente. Eu quero orar isso. Vem cá. O Senhor não quer um coração perfeito. Miriam, o Senhor não quer um coração perfeito. Cris, Gabriel, Alexandre, o Senhor não quer um coração perfeito. Ele só quer o teu coração. Ele só não quer que você divida o teu coração com outras coisas. Ele só não quer um coração perfeito. Ele só quer o teu coração. É isso que Ele quer, o teu coração. Ele quer que seja dele. Sem ser perfeito como é esse coração que Ele amou. Desde o primeiro dia que Ele viu dentro da sua criação, antes de ter criado, Deus te amou antes de você nascer. Deus te amou quando você ainda era só um projeto de criação. Ali Ele olhou e suspirou e te amou. Ele conseguiu ver todos e amou-os. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor busca. Que eu preciso, pastor. Oh, meu amado, você precisa da presença. Você precisa de um coração arrependido. As lágrimas são ótimas para ajudar a lavar o coração. O arrependimento e o abandono em relação a algumas práticas também. Mas você pode começar essa noite orando, dizendo: Senhor, sai daqui, amado, dizendo: Senhor, vamos começar de novo. De novo. Pode adorar. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Como estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, até que não haja casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti,
Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. A nossa vida, a nossa entrega, colocamos perante o Senhor nesse momento. Ah, Senhor, como estamos aqui diante de Ti. Precisamos de socorro, precisamos de cuidado, precisamos de Tuas mãos, precisamos de Teus abraços, precisamos de Tua palavra, precisamos de Teus beijinhos, precisamos de tudo, Senhor. Assim, Senhor, sem esconder como estamos, queremos que o Senhor agora veja, Senhor, e nos ajude a sermos diferentes daqui para frente. Sim, a noite de hoje é uma noite de reconcílio, de conserto, de arrependimento, de entrega, de devoção. Nós assinamos com o Senhor um novo compromisso. Queremos sair daqui, Senhor, junto contigo. Nós queremos sair daqui como quem anda com Deus, 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 como quem andou com Deus, como quem anda contigo, Senhor. Ai, Senhor, eu quero cada passo, cada momento, cada lugar, cada instante, cada atitude, cada decisão, que o Senhor esteja comigo. Sim, isso é andar contigo, é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, meu Deus. Se Tua igreja está aqui essa noite, querendo mais da Tua presença, querendo mais da Tua face, querendo assinar contigo um compromisso, Senhor, eu sei que o interesse é todo seu, para que nós sejamos lavados pelo sangue de Jesus. Então, lava, limpa, torna limpo, torna puro, faz de novo, faz mais uma vez. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre o coração quebrantado, sobre o espírito incontrito. Vem, Senhor. Vem, Senhor, restaura a unção que foi perdida, os dons, ah, meu Deus, o Senhor me fala sobre os dons do Teu Espírito. Restaura os dons do Teu Espírito, restaura os dons do Teu Espírito, restaura os dons do Teu Espírito, restaura, Senhor. Levanta de novo esse profeta, essa profeta, esse pregador, esse ministro de louvor. Sim, eu creio que 2022 será o ano da sua intensa, poderosa manifestação na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos. Eu sei que é muito mais do que aquilo que nós temos vivido, será aquilo que está prestes para que nós como igrejas venhamos viver.